Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou contar uma história bíblica para você dentro da Bíblia. Ó, cabeça para baixo não, né? Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Mas eu vou considerar algumas palavras aqui no celular. A história de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria. Mas eu não vou contar mesmo a história de Naamã, é a história da menina que foi morar com ele. O povo de Israel sempre pecava contra Deus. E naqueles pecados que eles faziam, aí vem a Síria, outros países, né? Os filisteus, sempre ganhava a guerra deles e levava alguém cativo. E na história de Naamã, Naamã era um soldado muito, um comandante do exército, comandante de alguns soldados, e Naamã ganhou e levou prisioneiro uma menina. Aí a menina ficou, aí diz aqui, ó, ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Aquela menina que eles levaram prisioneira, ela era israelita, e aí ela foi agora para um lugar diferente, uma casa diferente, né? Uma família diferente. Mas um dia a história conta que Naamã era um soldado muito, mas ele era leproso. E a lepra na época era uma doença muito terrível porque os leprosos eram considerados como imundo. A lepra é uma doença muito terrível. E ele sofria com aquela doença. Embora ser o comandante do exército da Síria, um soldado muito inteligente e forte. E aqui diz aqui, ó, que diz aqui no verso 3, diz assim, um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. O que chama atenção aqui é que essa menina podia excomungar Naamã, porque Naamã que foi lá, guerreou com o povo israelita, venceu eles e trouxe ela como prisioneira, escrava. E ela sai e fala isso para sua patroa, né? Ah, mas o meu patrão, se ele ir lá na Israel, ele vai ser curado pelo profeta. E o profeta era o profeta Eliseu. Aqui diz assim, ó, então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Aí o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta. Ele então, Naamã, saiu levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Então, naquele tempo, ninguém ia de mãos vazias para lugar nenhum. Se levava presente para poder retribuir o que eles faziam com ele. E Naamã foi e levou aqui, ó, diz aqui, ó, levou roupas finas, 10 mudas de roupa fina, 70 quilos de ouro. Já pensou que presente? Você hoje faz as contas, quanto custa uma grama de ouro? E 70 quilos de ouro é uma fortuna. Naamã levou. Aí ele leva essa carta e entrega ao rei. O rei se indignou. Falou,
Você vê, o rei nem estava aí lá para profeta, não quer saber. Aí diz aqui, ó, a carta que ele levava dizia assim: esta carta é apresentada a Naamã, que é meu oficial. Essa carta é para apresentar a Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você cure. O rei puxou os cabelos e ficou triste. Diz aqui, ó, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo, exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga. O próprio rei de Israel nem estava aí para o profeta Eliseu, porque ele não se. Aí de repente o profeta soube. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele o que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. É muito interessante que o profeta não foi lá falar com ele. Mandou alguém dizer. Vai lá e fala para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Agora, olha a reação de Naamã. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo. O que eu oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana, Farpa, em Damasco, não são melhores do que a qualquer rio da terra de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Tá vendo? Agora, aqui há um problema muito sério em acreditar na palavra. Às vezes nós queremos acreditar na palavra de Deus, confiamos que as coisas vão acontecer, porque ele confiou tanto que os presentes que ele trouxe era muita coisa. 70 quilos de ouro hoje é uma fortuna. Você faz a conta aí, ó, pega aí faz uma conta. Quanto daria em dinheiro 70 quilos de ouro e mais 70 quilos de prata e na época 10 mudas de roupas finas. Então o seu empregado foram até o lugar onde ele estava e disseram, seus empregados. Eles deram uma sugestão para ele. Assim, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir e se lavar como ele disse, e ficar curado? E Naamã mudou de ideia, né? Mudou de ideia. E aí quando ele chegou, ele foi. Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado.
e a sua carne ficou firme e sadia como uma criança. Agora Naamã volta. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceita um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: Juro pelo Senhor, o, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aqui tem uma história interessante do servo de Deus. Agora, o que me chama a atenção mais aqui nessa história é a menina sendo cativa, sendo uma prisioneira que foi tomada do povo de Israel. Agora ela pega e fala que em favor do patrão, em favor da patroa, que ele seria curado se ele fosse, né? Essa é uma menina missionária, porque agora, olha o que Naamã disse. Disse que não haveria, ó, disse, ó, que ó, não haveria ó, aqui foi um tipo de conversão. O verso 17 diz assim: E Naamã disse, não, ó, disse, ó, Naamã disse, já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifício e oferta que não são completamente queimadas, e a nenhum Deus a não ser o Deus do Senhor. Tá vendo? O Deus, o Senhor. Deus, o Senhor. Quem é? O Deus de Israel. O Deus verdadeiro, né? Mas eu gostaria que ele me perdoasse. Uma coisa que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei no templo de Rimon, o deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também, que o Senhor Deus me perdoe por isso. Bom, aqui ele já falou, eu não vou desobedecer o rei, né, eu vou ter que adorar o Deus dele lá, né? Eliseu disse: Adeus, boa viagem. Quando Naamã já estava um pouco longe, aí tem a história de outra história aqui, que não vou contar agora. Agora, o que acontece com as nossas vidas? Aqui Naamã, pelo que ele pediu assim, que ele ia adorar Deus do céu, o Deus verdadeiro, mas ia adorar também, junto com o rei, o Deus da Síria. É um ídolo, né? Um ídolo. Quer dizer que ele ia ter um caminho duplo, uma religião dupla. Mas ele acreditou. Ele acreditou na palavra de Deus e falou que não sacrificaria nada a Deus, a outro Deus a não ser o Deus de Israel. Então, meus queridos, a gente precisa entender uma coisa,
que para Deus não há nada impossível. Deus, através do profeta Eliseu, curou aquele homem daquela lepra. E agora aquele homem agora confiava, levou 2 mulas carregadas de terra para ele, de terra de Israel, para lá. Agora eu penso assim, sobre o profeta também, que não aceitou o presente dele. Porque a gente deve fazer as coisas sem interesses financeiros. Muitas vezes a gente faz as coisas, quer receber algo em troca. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, sem estar interessado em nada, com nada em troca. Espero que Deus abençoe a todos hoje, nesta manhã, domingão, né? Todo mundo aí tranquilão, e já esperando amanhã, segunda-feira, né? Dia de iniciar os trabalhos. E eu vou lá para o Clube de Desbravadores daqui a pouco, ajudar as nossas crianças, e vou contar a mesma história que eu contei aqui hoje. Né? Então, o que eu refiro que mesmo nós em dificuldade, preso, nós devemos buscar a Deus e confiar na sua palavra, que nem aquela menina confiou. Falou, não, se o meu patrão ir lá na terra de Israel, em Samaria, lá tem um profeta chamado Eliseu, e ele vai curar da sua lepra. E ele confiou e foi. Porque o maior problema nosso é não confiar em Deus. Por isso hoje a gente termina com o verso 37. Não, o verso 5 do capítulo 37 do livro de Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora eu só quero falar um pouquinho sobre esse mais ele fará. Muita gente acha que Deus vai fazer tudo para nós. Não. Deus ele faz assim. Deus faz aquilo que nós não pode fazer. Esse mais ele fará é muitas coisas. Por exemplo, Naamã era uma coisa que a sociedade não tinha homem na face da terra que podia fazer isso. E através do profeta Eliseu, ele foi curado. Mas quem curou foi Deus, não foi? Porque Naamã queria que ele colocava a mão, né? Passava a mão nas feridas e orasse a Deus. Não ir para o Rio Jordão, que segundo eles, era uma água suja, né? Aí ele foi lá, ele confiou depois nos seus empregados e foi lá, então se banhou, deu 7 mergulhos e no 7º mergulho ele curou. Se ele desse 2 mergulhos, nada. 3 mergulhos, nada. Desse 6 mergulhos, ele não tinha sido curado. Mas como ele obedeceu a Deus, deu 7 mergulhos, a sua doença foi curada, como o profeta disse. E aí a gente precisa confiar em Deus. Então esse mais, confia no seu, entrega o seu caminho. Nós devemos fazer uma entrega ao caminho. Confiar. Além de entregar o caminho, tem que confiar também. Ele confiou. Naamã confiou. Embora meio duvidoso, mas ele confiou. Não, vou fazer tudo que o profeta mandou fazer, eu vou fazer. E fez. Mergulhou 7 vezes e foi curado. O mais ele fará. Era impossível homem nenhum, que o próprio rei disse, o rei de Samaria disse,
que era o rei de Israel, falou, esse rei de lá da Síria está caçando confusão comigo. Então quem sou eu? Eu sou algum Deus para curar esse homem? Ele era o rei. Aí, esse parte do versículo, o mais ele fará, que o mais Deus fará, né? É coisas que nós não podemos fazer. Né? Tem muita coisa que nós temos desejo de possuir, ou de buscar, ou de ter, ou de doenças que os médicos já tá desenganado. E aí? A gente é curado daquelas doenças, são a parte que nós não podemos fazer. Então, espero que Deus abençoe a todos. Né? Se você gostou, dá o seu joinha. E também compartilhe com outras pessoas. E inscreva lá no meu canal no Facebook também, que é o Tiozinho, canal do Tiozinho e Délia, apaixonados pela natureza. E até o próximo vídeo, meus queridos, e tchau!